nessa comunidade que caminha há muito tempo e que celebra essa vida de fé e de compromisso junto com Maria. Hoje, então, nós temos uma temática muito especial que está aí apresentada. Vamos ler todo mundo junto? Dá para ler? Coloca os olhos aí. Maria encontra no sofrimento uma experiência profunda de Deus. Maria encontra no sofrimento uma experiência profunda de Deus. Então é o caso de fazer uma retrospectiva da vida de Maria, ver coisas pontuais que nos ajudam a perceber isso. Então Maria, uma jovem, que tinha certamente sonhos, como toda jovem tem, e de repente, na oração, na reflexão, na meditação, descobre que Deus tem um projeto específico sobre a vida dela. Será a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, enviada pelo Pai, enviada para uma grande missão no meio dos homens, no meio da humanidade. E Maria, então, tem que focalizar a vida dela de outra forma, de outra maneira, a partir daquilo que é representado no Evangelho pelo anjo Rafael. Então, essa revelação de Deus na vida da pessoa, que manifesta com muita clareza, aos poucos, o que é que Deus deseja. E ela está consciente que terá que enfrentar muitos preconceitos, muitas dificuldades, bastante mesmo. Só para entender, uma coisa muito simples, de repente aparece grávida, a gente vai pensar família, comunidade, uma comunidade patriarcal, qual que vai ser o pensamento, a reflexão sobre isso? E Maria consegue passar por todo esse sofrimento, acreditando e um dia sabe isso, porque exige dedicação, exige cortar projetos pessoais para se colocar com a abertura daquilo que Deus vai revelando aos poucos. Também o filho nasce numa situação que nós sabemos, É só pensar no Natal que nós vamos saber mais as dificuldades. Eu preciso explicar muito, E logo em seguida, aquela chacina de Belém nos deixa entender qual a situação que Maria viveu, de ida para o Egito, de fuga para o Egito, para defender o filho. Toda essa caminhada, ela vai desembocar no compromisso de Maria, acompanhando passo a passo o filho que é chamado para uma missão de evangelizar a humanidade de uma forma nova e definitiva. E Maria terá que fazer o quê? Terá que colocar um equilíbrio entre o familiar e o povo de Deus. Vocês lembram aquela vez, que Maria, os parentes foram procurar Jesus e ele diz: quem é meu pai, quem é minha mãe, que são meus irmãos? São todos aqueles que fazem o quê? A vontade do Pai. Então Maria terá que aprender também a colocar equilíbrio dentro de tudo isso. Colocar o projeto do Pai, o projeto de Deus, acima de qualquer situação familiar. Como também sofreu aquela busca lá no templo de Jesus adolescente. Mas a coisa vai apertando cada vez mais e nós vamos chegar no momento que Jesus é perseguido, procurado, de repente preso, condenado, flagelado e vai até o Calvário, até a cruz. Para você, eu creio que aqui só as mães vão entender o caminho do Calvário e depois essa da cruz. Então, dentro de tudo isso que a gente viu, assim, rapidamente, nós vamos percebendo que Maria, ela sabe viver tudo isso nessa
profunda comunhão com Deus, com o Pai. Ela é capaz de entrar nessa sintonia com Deus e aceitar qualquer consequência. Nós sabemos que, por um ideal, vale a pena fazer qualquer coisa. Vale a pena viver e morrer por esse ideal. E foi essa pessoa, por isso que nós falamos que é a mulher do sim. É aquela que sempre disse sim até as últimas consequências. Então, tinha razão, o velho Simeão, lá no templo, o que é que o velho Simeão lá dentro disse? Uma espada transpassará a tua alma. Esse menino será alguém que vai criar uma contradição no mundo, uma divisão. E você vai sofrer com isso. Uma imagem da espada, vai atravessando o coração dela, como atravessou também o coração de Jesus lá na cruz. Então aí os dois se encontram na mesma doação de vida. Na mesma doação de vida. E junto com isso, gostaria assim de comentar, em mais algum momento, as leituras de hoje, que reforçam mais ainda isso. Na primeira leitura, Paulo nos diz o quê? Está agermado por causa da palavra, por causa do Evangelho. Está preso, está sofrendo muitas perseguições. Então, Paulo conseguiu fazer o mesmo caminho de Maria. Não são só as mulheres chamadas a fazer esse caminho, mas também os homens, Todos temos condições de fazer o mesmo caminho que Maria fez. Discernir a vontade de Deus. E quem está com Cristo, como Maria estava, quem está com Cristo consegue superar todas as dificuldades que aparecem pelo caminho. E aparece, não é verdade? As dificuldades aparecem. A gente abrisse aqui a conversa, surgiria uma porção de coisas, nem cogumelo. Todos vivem alguma problemática de uma forma ou de outra. Ou pessoal, ou familiar, ou comunitária, ou social, todos. Então, quando nós estamos com Cristo, como Maria esteve, nós conseguimos superar qualquer dificuldade, a exemplo também de Paulo. E o Evangelho nos dá a chave de tudo isso. Quando que nós conseguimos vencer as dificuldades, ser perseverantes, superar toda a perseguição, superar toda a palavra que nos ofende, tudo aquilo que nos impede, às vezes, de viver um momento de alegria no mundo em que nós vivemos, só quando se coloca em primeiro lugar o amor. O amor a Deus e o amor aos irmãos. O Evangelho nos diz isso. Só o amor explica uma dedicação até as últimas consequências. Sem o amor nós não somos capazes de realizar esse tipo de caminho, essa maneira de viver. Só o amor nos permite vencer sempre. Mesmo que tenhamos derrotas, mesmo que tenhamos feridas, mesmo que tenhamos dúvidas, dificuldades, só o amor nos permite dar a volta por cima sempre. E nos tornar, então, pessoas que ajudam o mundo a se salvar, como Maria fez. Maria, ela ajudou Jesus a libertar esse mundo e ajuda Jesus a libertar. E a nossa missão está aí também. Aqui a comunidade Nossa Senhora das Graças, há muito tempo, caminha, e o grande compromisso é o quê? Amar, evangelizar. Amar é se comprometendo com os irmãos. Amar é viver uma própria vida, fazendo a própria vida uma comunhão com Deus e com os irmãos. Amém.